é assim, Fábio Melo não é o padre, mas é filho de pastor. Tem que falar o que foi verdade. Então eu sou assim, sou autêntico. Não, padre Fábio de Melo é uma coisa, estou falando contra ele. E volto a dizer, ele sabe, ele vai ver essa gravação, todo mundo sabe o que eu quero dizer, mas o meu filho realmente é o papilão. Ele é, eu posso dizer, o papilizão. Eu sou do movimento interreligioso. O movimento religioso sou eu e mais 18 religiões. Então não é o evangélico, é todos os segmentos. Eu sou um pastor? Sim, sou. Mas eu defendo a teoria. Deus é um só. Se me convidarem para um centro, eu vou. Se me convidarem para uma missa, eu também vou. Qualquer tipo de movimento eu vou. Aí eu vou respeitar a crença deles, como eles vão respeitar a minha. O meu início de portuário, eu trabalhava no comércio. E aí o comércio não pagava assim tão bem. E o meu início no Porto é que eu entrei em 73 e naquela época não é a época de hoje. Naquela época, você bastava dizer que você era portuário, você tinha o crédito aberto. Trabalhador braçal, né? Trabalhei sempre na turma, né? Inclusive na via portuária há uma homenagem, né? Então a gente percebe que não é uma homenagem para conferente, não é uma homenagem para fiel de armazém, não é uma homenagem para chefe, e sim uma homenagem para o trabalhador braçal. Porque o trabalhador braçal no Porto, naquela época, e hoje também, mas naquela época, ele fazia sempre tudo. Ele era um trabalhador. E interessante, é o que ganhava menos. A gente produzia, a gente trabalhava e era complicado. Como é que funcionava? Você trabalhava aqui, no caso, no chão, depois ele estava aqui no ar e aqui tem o fundo do navio, ele ia para o navio, né? Porque é duas classes importantes, né? Nós que mandava para o navio e a estiva, né, que recebia, e vice-versa. Muitas vezes a estiva mandando e a gente pegando aqui embaixo. Nós tínhamos na época praticamente 9 sindicatos, né? E os sindicatos, cada um puxava a brasa para si, né? E aí foi quando eu comecei a ter interesse, né, pelo movimento, né, para a gente poder ter um ganho melhor, né? Então, os feitor, por exemplo, não vou dizer aqui que os feitor não fazia nada, pô, mas quem produzia era nós. Então, por exemplo, num trabalho de produção que eu ganhava, pôr na mão no bruxo, que é assim que falava, o feitor e essas outras categorias ganhavam o dobro. Não que não faziam nada, mas só ficava na caneta. Agora, suar, que nem essa homenagem que tem ao trabalhador braçal, era pegar no saco. Era realmente subir nos containers. E aí o sindicato começou a perceber a desigualdade do ganho, a desigualdade até da condição. E aí eu comecei a ter interesse e aí eu também ingressei no sindicato, né? Eu comecei a ver a luta do trabalhador e eu comecei a fazer fala, eu comecei a participar e aí comecei a apoiar várias chapas, aí de repente a própria categoria achou por bem, né? Olha, por que você não entra numa chapa? E aí eu tive a oportunidade, nos anos 90, ocupar diretor, né, do sindicato da capatazia, né? E exerci a função nele de 3 anos. E aí eu comecei a ver a diferença, né, da gente poder melhorar o quadro da capatazia e alguma coisa melhorou. E neste plenário aqui, eu usei muitas vezes, né, o plenário para falar da continuidade, da hora de recuar. É importante que teve momento que a gente recuava para depois avançar. Então está aqui essa foto neste lugar, onde sempre era lotado de mais de 5.000 trabalhadores. Nós fomos demitidos, 5.372 trabalhadores, eu era um no governo Collor, e eu creio que não só foi meus filhos que choraram, foram os filhos de todos os trabalhadores, e não só de capatazia, é bom se relatar isso. Foi 5.372 trabalhadores em geral. E era aquela frase, se privatizar, né,
a cidade vai parar. E eu quero que todos entendam o seguinte, eu sempre fui contra a privatização, mas com certeza, Fábio, tu vai puxar o teu pai. No ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Eu sei que você não vai ser um lutador pela classe petroleira. Com certeza é o que está te lançando, mas com certeza você vai ser um representante de todas as categorias.